Sejam bem-vindos ao Encantada Podcast. Eu sou a Marta. Eu sou Maria Júlia. Eu sou Letícia. E eu sou o Gabu. Vocês devem estar se perguntando o que está acontecendo, por que nós viemos parar aqui. Bem, tudo começou com um projeto da professora doutora Socorro Viana, que nos desafiou a construir esse projeto. E nós pensamos em fazer um podcast. Esse podcast, ele tem o nome de Encantadas porque ele quer retratar as magias, os mistérios e os caminhos e descaminhos da Amazônia. O Encantada Podcast faz parte de um projeto orientado pela professora e doutora Socorro Viana, da disciplina de Teoria e Prática da Leitura. O projeto é o Letras em Rede e ele é da UEA, da ENSE, desenvolvido por todos os alunos do terceiro período de Letras, o Notur. O projeto trabalha com gêneros textuais e nós escolhemos o gênero lenda, com enfoque nas lendas amazônicas. E foi aí que surgiu a ideia do nome Encantada, já que as lendas no geral, e principalmente da nossa região, são repletas de mistérios e encantos. Uau! Nós vamos apresentar a literatura oral e a linguagem das lendas, que não é a mesma do cotidiano. A linguagem das lendas é a linguagem dos sonhos, onde a realidade e a fantasia se encontram, sem sabermos onde começa ou termina esses entrelaçamentos. Vocês já se perguntaram como surgiu a lenda? Então, eu nunca parei para pensar assim, de fato e de verdade, em como surgiu uma lenda. Mas, quando eu era pequena, a minha avó sempre me contava a lenda. Inclusive, a lenda que nós vamos tratar daqui a pouco é uma das minhas favoritas. E ela me remete a momentos muito bons, porque eu estava junto com a minha avó e a minha avó sempre contava. E minha avó, ela tinha a vivência, né, com pessoas que eram ribeirinhas, inclusive ela própria era ribeirinha. Então, assim, eu já peguei essas lendas amazônicas direto, assim, da fonte. Então, eu nunca parei para pensar direito, assim, no como gênero. Como ela surgiu. Exatamente. Não parei para pensar, assim, nisso. Porém, o conceito básico eu sei por causa da vivência mesmo, da convivência com pessoas que contavam. Eu acho que eu entendi o que a Letícia quis falar, porque a lenda nunca chega pra gente em forma de um livro publicado, ela chega não. assim, de forma... Aqui na Amazônia não, né? Aqui que ela chega pra gente assim, oralmente, a gente nunca, isso daqui foi uma lenda, não, um belo de gente tá em casa e os nossos pais começam a contar aquelas histórias que eles já vivenciaram, entendeu? Pra gente, pelo menos, chega assim, né? Não sei pra ti, né, Maria Júlia? Até porque, se a gente for parar para pensar em lendas, em como surgiu, ou estabelecer um ano de surgimento, como foi que ela surgiu, dá uma coisa meio programática, certa, né? Isso. A lenda, ela tem, o que encanta na lenda é justamente esse lado místico, essa fantasia, esse lado fantasioso de como surgiu, de como pode ter surgido. O que deixa interessante é a gente parar para pensar como que surgiu, por que surgiu. Escutando e criando Exatamente. aquele cenário na nossa cabeça. Teorias, porque isso estimula a nossa criatividade, a gente a pensar como isso, né, Letícia? Sim, e como eu falei no comecinho, o interessante da lenda é a gente não saber onde que começa o místico, onde termina a realidade e começa o místico, exatamente. Entendeu? Porque como o Gabu falou, normalmente são as histórias de pescadores que chegam pra gente, assim, que vão se espalhando, e a gente não sabe até onde ele tá falando a verdade, até onde ele viveu mesmo, aquilo, né? Entendeu? Então fica ali na nossa imaginação. Fica instigando, né? Instigando a nossa criatividade. Sim. Exatamente. E a gente pode lembrar da história que fica... Quem conta um conto aumenta um ponto. É verdade. A lenda, como a Letícia mesmo falou, é um gênero que tem como base a oralidade. E ela vai se modificar de acordo com o local que ela é contada. Até porque ela vai ser transmitida de pessoa para pessoa. A gente já faz parte dessa região amazônica, a gente sabe que ela vai sendo desenvolvida e contada pelos nossos antepassados, pelos nossos avós, que vão contando para os nossos pais e assim por diante. Por isso que aqui é muito usada aquela expressão de conversa de pescador. Porque o ribeirinho, ele vai pescar, ele acaba vivenciando
uma experiência ali, e aí ele chega com aquele grupo de amigos e ele vai contar, e aí ela vai sendo contada e perpassada por diversas pessoas, e cada um vai contando da sua maneira. E a lenda, ela é muito vivenciada aqui ainda. A gente ainda consegue escutar, assim, os nossos avós contando para os nossos primos, tios, tudo que eles vivenciaram, principalmente quando você vem do interior, entendeu? Uma curiosidade importante é que como as lendas eram passadas oralmente e contadas de pai para filho e sucessivamente, elas não eram consideradas uma literatura cânone. Elas só passaram a ser aceitas e consideradas a partir do momento, no caso no Brasil, que o escritor Câmara Cascudo, ele vai, pesquisa, conversa e escreve um livro sobre as lendas, sobre os mitos, sobre os contos. A partir daí, sim, ela é considerada literatura, ela é incluída na literatura, no cânone da literatura. Então quer dizer que aquelas lendas que eram contadas de pais para filhos, tipo, pelos antepassados, mesmo não sendo escritas, elas não eram consideradas cânones. Isso, elas não eram consideradas literatura e nem estavam no cânone da literatura. A partir do momento que ele faz a escrita e consegue passar, ele passa a publicar, exatamente, ele escreve, publica e aí sim, ela se torna aceita como gênero textual e pela literatura. Agora a gente vai ao que interessa. A gente já falou para vocês qual é o intuito do nosso podcast e o que ele vai retratar. Mas a gente ainda não contou e nem vai revelar agora, a princípio, qual é a lenda que a gente vai retratar. Porque a gente quer que vocês fiquem com esse gostinho de quero mais, entendeu? Por isso que a gente vai deixar para o próximo episódio para falar qual é a lenda que nós vamos retratar, falar um pouco sobre essa lenda e comentar sobre ela. E aí, vocês já têm alguma ideia, assim, de qual pode ser a lenda? Bem, na Amazônia nós temos muitas lendas. E aí vocês podem pensar, qual das lendas elas escolheram? Será que é algo sobre o Guaraná? Ou será o quê? Mas assim, para não deixar vocês assim no escuro total, pode ser, assim, não tô dando nada, mas pode ser que a gente fale sobre uns certos irmãos, ou um certo encantamento, umas cobrinhas talvez, só assim para não ficar no escuro. Por isso que a gente quer que vocês voltem semana que vem e dê uma conferida no nosso próximo episódio, que lá a gente vai revelar para vocês qual é a lenda que a gente vai retratar. Esperamos vocês no próximo episódio do Encantada Podcast. Tchau!